de Ageu, no capítulo 1, deixa eu me acertar aqui, um pouquinho antes do Novo Testamento. Achou Mateus? Volta em poucas páginas. Irmãos, o nosso texto base, irmão pode se sentar? O nosso texto base, irmãos, vai ser sobre o livro de Ageu, basicamente no capítulo 1. Mas eu vou fazer algumas leituras de outros livros, só para a gente se contextualizar. A mensagem de hoje, irmãos, o título da mensagem de hoje é, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, a síndrome do não é o tempo. A síndrome do não é o tempo. Deixa eu só, irmãos, contextualizar dos acontecimentos, para os irmãos entenderem bem o que aconteceu aqui em Ageu. Basicamente, irmãos, Deus, quando introduziu Israel na terra prometida, quando eles atravessaram o deserto, e quando Deus introduziu Israel na terra prometida, Deus fez uma aliança, um pacto com aquele povo, e falou com eles, olha, vocês estão entrando nessa terra, eu vou abençoar vocês. É uma terra que mana leite e mel. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês viverem em santidade, se vocês não pecarem, eu vou abençoar vocês. Vocês serão conhecidos em todo o mundo vai olhar para vocês e vai admirar vocês. Se vocês obedecerem os meus caminhos e seguirem os meus caminhos. Porém, se vocês pecarem, me desobedecerem, se desviarem do meu caminho, eu vou castigar vocês. E esse castigo será como um remédio. Aqui, irmãos, eu estou falando de um resumão com as minhas palavras, tá bom? Esse castigo será como um remédio sobre vocês. Se vocês persistirem, insistirem em pecar, eu vou aumentar o castigo. Se vocês continuarem pecando e persistirem em pecar, eu vou aumentar o castigo. E esse castigo, irmãos, ele iria aumentando, até chegar ao nível máximo, que seria a perda da terra prometida. Deus iria expulsar de lá Israel, da terra que havia lhes dado, da terra que mana leite e mel. E esse castigo, irmãos, seria um remédio amargo para Israel. E aconteceu. Israel começou a pecar. E Deus levantando o profeta, e alertando, e apontando o pecado, e alertando, e avisando, e o povo pecando, e Deus levantando o profeta, e castigos mais brandos, como fome, escassez, até chegar um ponto que o cálice da íris de Deus transbordou e falou assim, já chega, vocês vão perder a terra prometida. E Deus levantou Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, para invadir Judá. Aqui nós estamos falando do reino do norte, do sul, do norte já havia sido tomado. Deus levantou a Babilônia, irmãos, e os babilônicos invadiram Judá e acabaram com o reino de Judá. Entraram no templo e saquearam tudo o que havia lá, o templo que Salomão construiu, a casa de Deus. E o que não foi saqueado foi destruído. Então a Babilônia acabou com Judá, por ordem de Deus, por determinação de Deus, irmãos. Deus colocou isso no coração de Nabucodonosor, porque seria um remédio para Israel. Já que vocês não ouviram meus profetas, vocês vão aprender de uma forma amarga. E esse exílio, esse cativeiro, durou 70 anos. Judá ficou 70 anos na Babilônia, vivendo cativa. Ao final dos 70 anos, que havia até sido profetizado pelo profeta Jeremias, que Jeremias até alertou, o cativeiro vai acontecer e vai durar 70 anos. Então, ao final dos 70 anos, Deus moveu o coração do rei Ciro, que era o rei da Pérsia. O que aconteceu, irmãos? A Pérsia dominou a Babilônia. Então, como Israel era cativa da Babilônia, passou a ser cativa da Pérsia. Então, nesse momento, quem dominava Israel, quem dominava Judá,
era o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, era o reino persa. E Deus moveu o coração do rei Ciro para que ele liberasse os judeus para voltarem para a sua terra e reconstruírem o templo, a casa do Senhor, conforme havia sido profetizado. Este momento, irmãos, nós lemos ele lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, no versículos 22 e 23, se puder colocar na tela. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Que diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Finalmente, irmãos, acabou o período do exílio e o rei Ciro, ele decretou, não era uma lei que obrigava os judeus a voltar, mas quem quisesse estaria liberado, poderia voltar para Judá, para a reconstrução do templo da casa do Senhor. Irmãos, um momento sem dúvida abençoado para aquele povo de Judá, teve o privilégio de poder voltar da sua terra, embora Judá ainda continuasse como cativo da Pérsia. Eles ainda não eram um reino independente. Eles voltariam para a sua terra, mas continuariam sob o domínio dos persas. Quem voltou? Voltou Zorobabel, que seria... Zorobabel, irmãos, era descendente de Davi. Então, se porventura Judá fosse um reino independente, Zorobabel seria rei. Mas como ainda estava sob o domínio dos persas, então Zorobabel voltou como governador. E voltou Josué, ou em outros livros vai estar como Jesuá. É a mesma pessoa, Josué ou Jesuá. Voltou como sumo sacerdote e todos os demais que voltaram com eles para a reconstrução do templo. Quando eles chegaram em Jerusalém, 2 anos depois, eles iniciaram a reconstrução do templo. Eles ali se encontraram na sua terra, se estabeleceram ali, mais ou menos, e 2 anos depois, eles recomeçaram a construção do templo. E isso nós lemos em Esdras, capítulo 3, versículos 1 e 2. Esdras, capítulo 3, 1 e 2. Que diz assim... Eu estou na Almeida Corrigida e Fiel, tá? Não sei em qual que vocês estão colocando. Chegando, pois... Não, desculpa. Esdras 3, 8. Esdras, capítulo 3, versículo 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, ou Josué, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Irmãos, 2 anos depois que Judá voltou a Jerusalém, eles iniciaram a construção da casa do Senhor, e finalmente a casa estava sendo reerguida, o templo do nosso Deus estava sendo reerguido. Porém, o que aconteceu neste momento? Quando os povos vizinhos perceberam que os judeus tinham voltado e começaram a reconstruir a casa de Deus, principalmente os samaritanos, eles correram para a Pérsia e foram tentar inflamar o rei da Pérsia contra os judeus, tentando impedi-los de reconstruir a casa. Eles foram até Ciro e falaram: olha, os judeus voltaram, estão reconstruindo a casa, o templo do Deus deles. Não permita, esse povo é difícil. Esse povo no passado já foi poderoso e deu trabalho para as nações. Não permitem que eles reconstruam o templo. Não deixe, tentaram inflamar. E a Bíblia ainda fala no livro de Esdras com um monte de mentiras para que o rei embargasse aquela obra, só que não funcionou. O rei Ciro não deu ouvido para eles e eles continuaram a obra.
Quando o rei Ciro morreu e o seu filho Artaxerxes assumiu, os samaritanos voltaram lá, só que dessa vez deu certo. Eles falaram aos ouvidos lá de Artaxerxes, inflamaram ele com um monte de mentiras sobre os judeus, e Artaxerxes assinou um decreto proibindo a reconstrução do templo, embargando aquela obra. Então, os judeus que estavam trabalhando receberam, de repente, um decreto com a proibição, com o embargo daquela obra. Parem agora a reconstrução do templo. E o que os judeus fizeram? Eles pararam. A obra foi parada, irmãos, e ela ficou parada por 9 anos em Jerusalém, com os judeus morando lá e com a casa de Deus, a obra da casa de Deus parada. Isso nós lemos lá em Esdras, no capítulo 4, no versículo 24, que diz assim: então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o segundo ano, até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Artaxerxes viveu 7 anos, Dário assumiu mais 2, ao todo 9 anos. Então, aqui Dário já havia assumido o reinado da Pérsia. 9 anos, irmãos, a obra da casa de Deus parada. E foi exatamente, irmãos, exatamente neste momento, exatamente aqui, que Deus levanta o profeta Ageu, para denunciar ao povo o pecado que eles haviam cometido, de ter abandonado a reconstrução da obra de Deus. E agora, a gente está bem situado, vamos ler o livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, no versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, olha o que o povo disse, irmãos: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas bem edificadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Irmãos, o que Deus fez? Deus, através do profeta Ageu, chama a atenção daquele povo, fala com ele: vocês estão falando que não é tempo de edificar a casa. Então, quando chegou o decreto lá do rei Artaxerxes proibindo a edificação do templo, quando chegou o decreto, eles pegaram lá, viram que era uma proibição, eles largaram o decreto e falaram: não é tempo de edificar a casa do Senhor, não é tempo de servir a Deus, não é tempo de trabalhar na obra. E foram cada um para suas casas, construir as suas casas maravilhosas, bem forradas, bem trabalhadas, luxuosas, enquanto a minha casa fica deserta. E Deus fala com o povo: considerai os seus caminhos, olha o que está acontecendo com vocês por causa disso. O que o povo de Israel, o que o povo de Judá naquele momento disse, irmãos, é que não era tempo de servir a Deus. Por isso o título da mensagem, irmãos: a síndrome do não é o tempo. E a pergunta, irmãos, que eu faço, que nós temos que nos fazer, cada um de nós, é: se essa síndrome não está comigo, se eu não tenho, ou se eu não estou com a síndrome do não é o tempo. A síndrome do não é o tempo, não é tempo de servir a Deus, não é tempo de fazer isso, não é tempo de trabalhar agora, não é tempo. Entretanto, para aquilo que eu faço lá fora, há tempo e sempre será tempo, mas para a obra e para a casa de Deus e para o serviço de Deus, não é tempo, agora não. Irmãos, é como se, imaginem uma situação que
bem real hoje em dia, eu estou falando de cristão, não estou falando de mundo, estou falando de crente. Imaginem se um jovem tivesse, lá no período de entrar numa faculdade, vai começar a estudar, vai começar a fazer faculdade, o que ele falaria? Não é tempo de servir a Deus, eu preciso fazer a minha faculdade, eu preciso estudar. Agora eu não tenho condição de assimilar as duas coisas, então não é tempo de servir a Deus. Aí ele termina a faculdade, o que provavelmente ele vai falar? Não, agora eu preciso me especializar, agora eu preciso me preparar, eu não tenho tempo ainda para o serviço de Deus, para a casa de Deus, ainda não é tempo de servir a Deus. E termina, não, ainda não é tempo, eu preciso me casar, eu preciso constituir família, eu preciso me arrumar aqui neste mundo, ainda não é tempo de servir a Deus. E beleza, e casa, e tem filhos, agora é que não vai ser tempo mesmo com filho em casa, e quem é pai sabe disso, como fica mais difícil. Não é tempo, agora já não dá. Não é tempo de servir a Deus, irmãos, e sempre não será tempo. Sempre não será tempo, e não será tempo, e nunca será tempo de servir a Deus. Aí quando fica velho, fala assim, não, agora deixa para os mais jovens. Agora eu já fiz o que tinha de fazer, não fez nada, mas agora não é tempo, deixa para os mais jovens. A síndrome do não é o tempo de servir a Deus. Irmãos, Jesus disse que a seara era grande, o trabalho na obra tem de sobra, é grande a seara, mas Jesus disse que os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos, mas isso não é por falta de pessoas, isso é por falta de pessoas que se disponibilizam a fazer a obra, porque gente tem. A questão e o fato é que a grande maioria fala, não é tempo de servir a Deus, quando está diante da obra de Deus e diante do serviço de Deus. Pessoa tem, o que não tem é pessoas disponíveis. E o que na maioria das vezes acontece, irmãos, é que a pessoa está falando, não é tempo de servir a Deus, porque ela tem uma outra prioridade, que não é o reino de Deus, mas a prioridade dela são as coisas desse mundo, não o reino de Deus. Porque o tempo ela tem para as coisas desse mundo, menos para o reino de Deus. A verdade é essa. Irmãos, Mateus, Jesus disse lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 6, deixa eu me localizar aqui, capítulo 6, versículo 33, no final ele vai falar assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos começar do 31, 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que viveremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, preste atenção, Jesus aqui proibiu o crente de buscar as coisas deste mundo, não no meu entendimento, porque nós estamos nesse mundo e nós precisamos das coisas desse mundo. Eu, pelo menos, eu acho que eu preciso de ter um lugar para morar. Eu sou o único aqui? Não. Nós não precisamos? Nós não precisamos de roupa, de trabalho, de viver o dia a dia. Jovem, eu não preguei contra você estudar agora há pouco, eu não preguei contra. Você deve estudar, não vou nem falar pode, você deve. E nunca houve qualquer proibição por parte da palavra de Deus de que a pessoa estudasse e buscasse o seu conhecimento nesse mundo. O que foi condenado aqui é como sendo isso buscado como prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus, então em segundo lugar, não haveria problema se buscássemos as nossas realizações ou as nossas necessidades aqui deste mundo. Quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia ou dos persas, quando eles voltaram, Deus falou, vocês vão voltar para construir a minha casa, mas não houve uma proibição de que os judeus construíssem a sua própria casa, eles poderiam construir, não era proibido. O problema é que eles abandonaram por completo a obra de Deus e foram cuidar apenas da sua vida, esse é o problema.
E Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar em qual seria a marca do crente. Quem é crente aqui, levanta a mão. Quem é crente? Não, deixa eu perguntar direito, peraí. Quem é convertido ao Senhor Jesus Cristo, levanta a mão. Pronto, a pergunta ficou melhor. Porque aí limitou bastante a quantidade de pessoas que levantariam a mão. Crente, eu acho que não haveria restrição a quem levantasse a mão. Mas quando eu perguntei quem é convertido, aí, irmãos, já não é qualquer um mais. Pelo que vi, todo mundo levantou a mão. Agora, nós, como convertidos ao Senhor Jesus, nós temos uma característica. Algo que o mundo olharia para nós, visse e fala assim: olha, eu estou vendo o que aquela pessoa ali está fazendo. Eu estou vendo o que ele está fazendo, e isso o aponta como sendo um crente. Ele não precisaria nem ter falado, mas eu o vejo como crente por causa daquela característica daquela pessoa. Que característica é essa, irmãos? E se você pensou assim, não é porque eu venho à igreja domingo à noite. E isso, irmãos, não é, está muito longe de ser a marca do cristão, ainda mais hoje em dia com a modinha de ser crente. Conheço pessoas e mais pessoas que vêm à igreja domingo à noite porque acha legal, porque acha modinha, estou lá, vou mostrar que eu sou gospel. Mas a convertida, como eu perguntei agora há pouco, a gente não vê. Que marca é essa, irmãos, que se vê num crente? Jesus aqui em Mateus, no capítulo 6, ele fala assim, olha: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou que vestiremos? Preste atenção, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios aqui, irmãos, são os mundanos, tá bom? São as pessoas do mundo, que são representadas pela palavra gentios. Então, uma coisa eu tenho certeza: o mundano, a pessoa lá fora, ela tem como prioridade as coisas do mundo. E o que Jesus está falando? Vocês serão diferentes. Para vocês, o reino de Deus será buscado em primeiro lugar. E isso, irmãos, o mundo viria em nós essa diferença. Eles sabem que eles buscam em primeiro lugar na vida dele as coisas desse mundo, mas nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na fé de que as demais coisas nos serão acrescentadas. E o mundo olharia para nós e saberia, assim: poxa, ele é crente, porque isso é diferente de nós. Os irmãos estão entendendo? É a nossa marca, irmãos, é a nossa característica, é o nosso jeito, o de buscar primeiro o reino de Deus, de priorizar as coisas de Deus, e as demais coisas serão buscadas em segundo lugar na nossa vida. Irmãos, e eu conversava com uma pessoa de uma outra igreja, até um pastor de uma outra igreja, e ele me falava que abriram lá, por exemplo, a turma do Homem ao Máximo, que aqui na nossa igreja nós já estamos ministrando, Mulher Única, o Homem ao Máximo, e outros que estão chegando. Irmãos, e ele me disse que, e ele abriu para a turma o convite, né, convite com convocação, com, sei lá, e parece que 1, 2 pessoas deram um nome, e está numa peleja para conseguir arrancar 10 pessoas, para conseguir 10 homens, para conseguir fazer o Homem ao Máximo. Está uma peleja, uma dificuldade. Irmãos, é fato. É só olhar para o que acontece aqui. Por exemplo, a Mulher Única, quando se abriu a turma da Mulher Única, parece que tinha fila para umas 10 turmas sequenciais. O seu nome vai para a 4ª que vai chegar, porque já está lotado até a 4ª geração de Mulher Única aqui dessa igreja, de tanta gente. E para um Homem ao Máximo já se vê um pouco mais de dificuldade. Aí, irmãos, abro um parênteses nesse momento para uma palavra: nós, homens. Irmãos, e como falo nós, é porque eu estou me incluindo na responsabilidade, tá? É porque eu me coloco ali como sendo aquele que também recebe esta palavra. A nós, homens, é tempo de servir a Deus, e sempre será. E que essa síndrome do não é o tempo não esteja sobre a nossa vida. Amém, homens? É tempo de servir a Deus. É tempo. Que essa palavra é tempo de servir a Deus não fique só com as irmãs, mas fique com nós também, homens.
E se nós vemos aqui no contexto do que aconteceu, irmãos, a gente vê só nome de homem sendo citado aqui. Claro, necessitava de um trabalho braçal maior, é lógico, é claro, então seria muito mais propício para homem, mas eu queria dizer que para homens, que é tempo de servir a Deus, se tivermos a oportunidade, o convite, o privilégio de sermos chamados para a seara, que a nossa frase, homem, seja, é tempo de servir a Deus, e a gente se disponha. Amém, homens? Amém? Porque, irmãos, é tempo e sempre será tempo de servirmos a Deus. E eu fiquei muito triste quando vi esse pastor falando que essa dificuldade que ele tem, essa problemática, essa questão tão difícil. Irmãos, essa síndrome do não é o tempo, ela vem por causa de uma indiferença espiritual. Geralmente, quando a pessoa fala assim, não é tempo de servir a Deus, agora não. É porque, no fundo, existe uma indiferença espiritual nela, em que ela olha aquilo do reino de Deus e ela fala assim, não é o tempo, é uma indiferença. O mundo espiritual para essa pessoa, ela é indiferente. Irmãos, preste atenção. Israel foi levada ao cativeiro por causa do pecado de idolatria. Eles perderam a terra prometida basicamente por causa do pecado da idolatria, irmãos. Judeu chegou a sacrificar o próprio filho em oferenda a Moloque. Judeu sacrificando o próprio filho para um Deus pagão. Não tinha nem como, Deus falou, chega, estou tirando vocês dessa terra para vocês aprenderem. E o cativeiro, irmãos, como eu disse aqui, foi um remédio amargo, mas funcionou. Irmãos, eu não sei muito bem o nome de remédio, mas se vocês souberem, pensa, alguém me ajuda aí. Qual um remédio ruim, mas ruim mesmo, que você tem que comer uma coisa rápida para não vomitar na frente? Dipirona? Dipirona? Boldo. Foi boldo que vocês falaram. Boldo. E funciona, não funciona? Vamos supor que funciona. A pessoa toma boldo, irmãos, é um remédio amargo, mas funciona. Com Israel foi assim, o cativeiro foi o boldo de Israel, foi aquele remédio amargo que eles tomaram, irmãos, funcionou. Judeu não é mais idólatra, até hoje, pode olhar lá, idolatria não é o problema deles, só que eles voltaram com um outro problema, a indiferença espiritual, e ficou até hoje, e isso custou caro para eles do mesmo jeito. O pecado da indiferença espiritual é pecado também. Não, eu estou tranquilo, eu não estou oferecendo meu filho a Moloque, não, mas está indiferente espiritualmente, isso é um problema. Quando o cristão, quando um crente, um servo de Deus pega e fala, não é tempo de servir a Deus, isso para mim é indiferente, ele está com uma indiferença espiritual que também desagrada a Deus. Irmãos, que essa indiferença espiritual não faça parte da nossa vida, amém? Que não sejamos indiferentes espiritualmente, mas que sejamos crentes, qual que é o contrário do indiferente? Crentes interessados espiritualmente, que tenhamos todo o interesse no reino de Deus e na sua justiça, amém? Na fé, irmãos, e na certeza, pela promessa do nosso Senhor Jesus, que prometeu que as demais coisas básicas, de quais necessitássemos, nos seriam acrescentadas. Nem as aves eles deixam passar fome, nem as aves, o Pai do céu as alimenta. Imaginem nós, é o que Jesus fala. Isso vai nos ser acrescentado, irmãos. Então, diante disso, a nossa frase não será, não é o tempo, mas sim, é o tempo de servirmos a Deus, amém? Irmãos, o que levou o povo de Judá, deixa eu só me organizar aqui, o que levou o povo de Judá, além do problema da indiferença espiritual, a abandonar a obra? Eles estavam sobre a ameaça do rei, até aquela ocasião, Artaxerxes, e depois o rei Dário, até então. Então, o reino persa estava lá, e o templo parado. Foi onde Deus levanta o profeta Ageu, e denuncia o pecado. Por quê? Porque eles temeram ser atacados novamente pelo reino persa, e chegar lá e destruir tudo de novo, e levar todo mundo cativo novamente. Irmãos, quem mandou
Israel, quem mandou Judá voltar para casa? Quem deu a ordem para que Judá voltasse para casa? Se você respondeu, rei Ciro, você errou, foi Deus. O próprio rei Ciro fala: Deus me levantou, Deus, para que mandasse o povo de volta para a sua terra construir a casa do Senhor. Então, quem mandou Judá voltar para a sua terra, irmãos, foi Deus. Amém? Não foi homem, essa ordem veio dos céus. Deus mandou o rei Ciro: libera o meu povo para voltar e construir minha casa. O rei Artaxerxes não foi movido por Deus, foi uma ordem arbitrária de um homem. Agora eu pergunto, nós temos uma ordem de Deus e uma ordem de homem, a quem vamos obedecer? Pedro dá uma pista, a gente não precisa nem ficar procurando a resposta muito, porque o próprio Pedro já fala lá em Atos, deixa eu ver se eu acho aqui, lá em Atos capítulo 5, no versículo 29, Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro fala assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, hoje eu acredito que essa não é a nossa realidade ainda. Mas eu acredito que não demora muito chegarmos ao ponto de, por ordens autoritárias de homens, sermos proibidos de estarmos aqui. Em países que achavam que isso nunca aconteceria, aconteceu quase que da noite para o dia. Venezuela e dentre outros, tantos outros, como quando assustou, já havia uma proibição eminente ali de cultuar ao Senhor. O que nós vivemos no período da pandemia foi só uma amostrinha para a gente ter uma noção do que seria. Fala assim, vocês não vão. Claro, irmãos, ali foi um caso atípico de uma doença, de uma pandemia. Eu não estou falando contra a questão do isolamento, mas, de fato, foi uma amostra do que seria. A igreja do Senhor Jesus, ela continuou, irmãos, ela continuou, do jeito que deu. Estava aqui o pastor João, estava lá o Daniel com um violão e cantando, e uma pessoa que eu não sei quem na mesa, fazendo a transmissão online, do jeito que deu, a igreja continuou. Glória a Deus que nos permitiu, pelo menos dessa forma. Mas muitos irmãos, diante disso, muitos, viram essa situação e falaram: não é tempo de servir a Deus, e desapareceram. Esse amigo meu, pastor de outra igreja, que eu comentei com os irmãos, a segunda coisa que ele falou comigo, que depois da pandemia, isso eu já contei aqui, a metade da igreja não voltou. Liberou, está todo mundo liberado agora, cadeira juntinha, pode encher todo mundo, vamos lá. Cadê? Não, aí metade, cadê? Desapareceu. Talvez a metade da igreja tenha olhado para essa situação do mundo e falado assim: não é tempo de servir a Deus, e foram embora. Sempre será tempo de servir a Deus, irmãos, sempre será tempo de servir a Deus. Agora a questão é, e se vivermos uma situação em que será uma proibição arbitrária? Aí nós teremos que tomar uma decisão, e a decisão, irmãos, que você e eu tomarmos é que vai definir que tipo de crente nós somos. Se a ordem chegar e eu falar assim: não é tempo de servir a Deus, e eu parar, eu entendo que não há ali um cristão convertido, mas se a pessoa falar assim: mais importa servir a Deus do que a homens, é esse o tipo de cristão que Deus procura para a sua obra. Amém? Sempre será tempo de servir a Deus, irmãos, sempre será tempo. É tempo hoje, será tempo amanhã, e sempre será tempo de servir a Deus. Quando nós vemos, irmãos, uma pessoa, deixa eu ilustrar aqui com um exemplo meu. Alguns anos atrás, eu fazia parte da equipe do louvor, eu tocava. Aliás, o meu ministério na igreja do Senhor Jesus começou no louvor. Durante uns bons anos aí eu toquei no louvor. Irmãos, e chegou um tempo realmente em que eu olhei para mim, para a minha situação no louvor, olhei para mim no louvor, irmãos, e eu entendi realmente que o meu tempo ali havia acabado. Eu entendi que já deu, que eu já não era Deus, já não queria, não era para eu estar lá mais, eu senti isso no meu coração. Mas não foi para ficar no sofá sentado assistindo o Domingão do Faustão, irmãos. O meu tempo ali acabou, porque
um outro ministério estava se iniciando, e Deus falou comigo: Jason, encerra esse, e inicia o outro, dedica ao outro. Era o ministério do ensino da palavra. Então Deus fala: Jason, o seu tempo aqui acabou, não é tempo de servir no louvor, porque um novo tempo se iniciou no ensino da palavra. Obrigado, Gilson. Aqui é igual o pastor João fala, é unção que a gente não sabe o que acontece, do calor aqui que... glória! Um novo tempo, irmãos, para mim se iniciava no ministério do ensino da palavra. Por isso que o do louvor se encerrou. Se eu falasse não é tempo mais de servir aqui e desaparecesse do ministério, irmãos, eu falei não é tempo de servir a Deus, e houve em mim um certo desinteresse espiritual. Irmãos, não fazamos assim. A seara é grande. O que mais tem é serviço no reino de Deus. Pessoa tem. Jesus só precisa de pessoas disponíveis que falem, é tempo de servir a Deus, amém? É tempo de servir a Deus, e é só isso. A seara está aqui, Jesus, eis-me aqui. É tempo. Independente, Jason, agora eu estou velhinho, olha, que seja um intercessor, mas é tempo de servir a Deus. É tempo. Eles ficaram com medo de voltar à reconstrução do templo, porque o reino persa estava lá de olho neles. Aqui a gente está caminhando para o final, tá, irmãos? O reino persa estava lá de olho neles. Então, e agora? A Bíblia fala, irmãos, que Zorobabel, Deus levantou o espírito de Zorobabel e de Josué, e eles levantaram o ânimo do povo, irmãos, e o povo numa só voz, e eles falaram assim, nós vamos reconstruir, e a obra do templo foi reconstruída, irmãos, e eles iniciaram. Isso está escrito lá em Ageu, no capítulo 1, versículo 12, deixa eu ver se é aqui. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. O povo temeu e falou assim, nós vamos fazer a obra de Deus. E os persas, quando ficassem sabendo? E o rei Dário, quando ficasse sabendo? O que aconteceria? É claro que o povo teve medo, irmãos, e Deus levanta através do profeta Ageu uma outra palavra no versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Os persas estão lá, os soldados persas estão lá, e Deus fala para o povo, fiquem calmos, eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, eu sou convosco. Você sabe quem disse essa palavra? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meu irmão, você e eu podemos ter a certeza de que essa palavra do profeta Ageu se aplica a nós, porque Jesus disse para nós, eu sou convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus é conosco, irmãos, todos os dias. Todos os dias. E se surgiu um momento de servir a Deus, e se surgiu a dificuldade, eu sou convosco, diz o Senhor, todos os dias. E se surgiu o medo, eu sou convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor, amém. Irmãos, Jesus é conosco todos os dias, e essa palavra tem que ficar gravada no nosso coração, independente da dificuldade, independente da circunstância, independente da situação. Para nós, sempre será tempo de servir a Deus, sempre será tempo, e na fé e na certeza, de que buscando o primeiro reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas,
e de que o Senhor Jesus é conosco todos os dias. Todos os dias. Amém. Amém. Eu queria, o Ministério do Louvor, eu queria, irmãos, que a gente fizesse uma oração para a gente encerrar, nos colocando à disposição do nosso Senhor. Como eu disse, a seara é grande, irmãos. Vamos colocar de pé todos? Vamos? A seara é grande, irmãos. Trabalhadores têm de sobra, o que falta é disponibilidade. Eu queria que você e eu fizéssemos aqui o propósito de nos colocarmos à disposição do nosso Senhor, e para que Ele nos capacite a isso, para que Ele nos prepare, para que o Senhor Jesus nos unja. Irmãos, toda a experiência que eu tive no ministério de Deus foi maravilhosa e tremenda, como Deus teve misericórdia de mim e me abençoou. Com a minha esposa foi da mesma forma, eu vendo ela no ministério de mulher única e tudo mais. Se coloque à disposição do Senhor, se coloque à disposição da obra, que Ele vai te usar de forma poderosa. Irmão, Ele vai te usar se você se colocar à disposição. Ele vai. Eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Vamos cantar então uma canção? Aleluia. Deixa ser A geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença.
Irmãos, quando... baixa só um pouquinho, por favor. Quando os judeus reiniciaram a construção do templo, os samaritanos foram lá na Pérsia para inflamar o rei Dário. E o rei Dário, peraí, por que não pode? Aí eles, porque tem um decreto. O rei Dário falou assim, deixa eu ver esse decreto. E acharam o decreto da proibição. Mas ele achou também o decreto anterior, que foi o da liberação. O rei Dário falou assim, peraí, não era para ter proibido, porque primeiro havia sido liberado, e um decreto não pode ser revogado. Eles vão construir o templo sim. Tudo o que foi saqueado por Nabucodonosor do templo vai ser devolvido. E os samaritanos vão fornecer recurso a ele para a reconstrução do templo. E vocês vão construir e vão adorar ao seu Deus na sua casa. Não temas, eu sou contigo todos os dias, até a consumação do século. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, e nós nos colocamos à sua inteira disposição, Pai, que o Senhor nos use, que o Senhor nos unja, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite. É o teu Santo Espírito que faz, ó Pai, se o Senhor for conosco, ó Pai, quem será contra nós? Pai, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, nos usa, nos capacite, Pai, nos prepare para a Tua obra, Pai, e que quando chegar, ó Pai, diante da Tua seara, que a nossa frase seja, é tempo de servir ao Senhor, amém. Aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. O Senhor continue te usando com autoridade. Aleluias. Oh, Jesus. Irmãos, eu não posso sair daqui sem falar o que eu vou falar agora. Eu estava ali ouvindo a pregação do Jason. É exatamente isso que eu queria falar para vocês. Eu vivi alguns anos da minha vida. Eu sou fotógrafo profissional de casamento, eu e minha esposa. E nós vivíamos, irmão, numa situação muito confortável. E nós trabalhávamos, nós tínhamos fazendo na faixa de 70, 80 casamentos por ano. Nós, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Mas naquela época a gente pegava só serviço top de linha, serviço de pessoas que tinham extremamente responsabilidade para fazer o trabalho. Pessoas que gastavam 300, 400 mil reais no casamento, e eu que registrava esses casamentos. Eu quero só decorrer para você entender o que eu vou falar para você nesta noite. E nessa caminhada que nós vivíamos fazendo esse trabalho, eu e a Kenny, um dia nós estávamos trabalhando. Eu lembro que eu estava num salão de festa, a Su trabalha comigo aqui. Eu falo que a Su é minha filha mais velha. Eu a amo muito, a minha irmã amada. A Su é minha terceira fotógrafa, ela trabalha comigo, eu, a Su, a Kenny, nós três que fazemos esse trabalho. E querido, nós vimos fazendo esse trabalho. Um dia eu estava no salão de festa, Stefane. Eu falei com o Senhor, eu ficava tão chateado de ver as pessoas casando e depois vendo bebida, dança. Eu falei, Jesus, que pregação linda, que pregação maravilhosa. Nós que chega aqui tudo destruído. E Deus foi me incomodando, como o Jason falou. Às vezes Deus quer fazer isso no ministério, mas às vezes Deus quer fazer isso na vida secular da gente. E o Senhor falou, eu falei com o Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu amo a fotografia. Mas se o Senhor não tiver isso para mim mais, o Senhor me tira. Irmãos, para que eu falei isso? 2014, eu fui... E entramos na pandemia. Quando entrou a pandemia, minha esposa, gerente do Banco Santander, eles mandaram ela embora. Ficou eu e ela desempregada, sem nada. O que eu estou mostrando para você? E nessa caminhada, antes de entrar a pandemia, 7 anos atrás, as coisas já não vinham muito bem. E eu estava um dia sentado no banco e Deus começou a me incomodar para mim para o grupo de louvor. Eu nunca pedi, irmãos, nada para me fazer na igreja. Nunca pedi para mim para o louvor, nunca pedi para ser diácono, nunca pedi nada disso. Eu só queria servir o Senhor, como o Jason falou. Só queria fazer a vontade do Senhor, dispor daquilo que Deus tinha. Porque eu entendi o que Deus tinha feito na minha vida. E, enfim, irmãos, eu comecei a entrar no grupo de louvor e comecei a falar com os irmãos, não sei nem cantar, nunca fiz um curso de aula de canto. Aprendi algumas coisas lá no Eldorado com meus irmãos. Cheguei aqui, estou aprendendo bem com a Stefane, às vezes até atrapalho, eu sei. Mas Deus, Ele tem nos honrado, e Deus tem nos abençoado.
E o que eu queria dizer para você, eu larguei tudo e comecei para o grupo de louvor da igreja. Comecei a dedicar mais àquilo que Deus tinha para mim. E tem feito isso, Deus tem queimado o meu coração para me fazer aquilo que Ele tem disposto para me fazer. E eu tenho abrido o meu coração para o Senhor, para fazer aquilo que Ele quer na minha vida. Eu não quero fazer. O que nós cantamos aqui foi, eu entrego, não foi? Eu entreguei, irmãos. O entregar para Deus é diferente de a gente entregar para Deus e a gente querer resolver. E eu falo para vocês, nesses 2 anos que estão se indo para 3 anos, eu falo como Deus tem abençoado a minha vida. Tem feito alguns trabalhos, de 80 eu tenho feito 1 por ano. Nada de trabalho praticamente. Mas Deus nos levantou de uma forma extraordinária, nós começamos a fazer, Deus nos deu uma ideia e Deus colocou no nosso coração, nós começamos a fazer uma coisa tão insignificante, que não parece ser nada, mas Deus falou, mas eu que te dei. É daí que eu quero fazer alguma coisa. E um dia eu estava entrando, eu e minha esposa, lá no Luxemburgo, para fazer um trabalho na casa de uma senhora. Na hora que nós chegamos naquele lugar, Deus virou para mim e falou assim, você vai orar neste lugar hoje? Eu falei, Deus, eu? Aí eu olhei para a Kênia, eu falei com ela, falou, Deus falou para a gente orar aqui nesse lugar hoje. E nós entramos naquele apartamento de luxo, um andar, mulher muito rica. Aí eu nunca vi na minha vida, Stefana, mulher. Cheguei naquele lugar, falei o que eu ia fazer para ela, falei, mas eu não vim aqui só para fazer isso para você. Eu vim orar por você. Irmãos, na hora que eu falei isso, essa mulher caiu de joelhos ao chão. O que eu estou querendo para você, irmão? Vale muito mais ouvir a voz do Senhor de fazer aquilo que nós queremos. Nós queremos, o nosso anseio às vezes é de conseguir carro, de conseguir casa. 2010, irmão, eu comprei um Fuso novo, zerado, fui lá na Forlan, comprei zerado. Irmão, mas isso não é importante. Eu preferia de não ter, passei por tudo isso, mas eu prefiro estar aqui, servindo o Senhor com meu chinesinho ali de 15 mil reais. Eu estou tão feliz, irmão, sabe por quê? Porque hoje eu sirvo o Senhor. O maior bem que eu tenho é servir o Senhor. O maior desejo que eu tenho é de servir. Essa palavra que o Jazão trouxe é isso. Querido, disponha. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas comece a orar. Comece a pedir a Ele, para Ele caminhar os seus caminhos, para que você seja conduzido para a glória do reino dEle, porque Jesus está próximo. E quando Jesus, querido, Ele vier neste lugar, Ele nos levar, nós vamos dar conta diante dEle das nossas atitudes. Concorda comigo? As nossas atitudes é que vão valer para o Senhor. O nosso trabalho, o seu carro lindo, maravilhoso, a sua casa linda, maravilhosa, as suas joias de luxo, nada disso você vai levar para o céu. Você vai levar obras, você vai levar vidas que precisam render aos pés do Senhor. Aleluias, glória a Deus pela sua vida, amém, aleluias, glória a Deus. Eu queria chamar aqui, aliás, colocassem de pé e pudessem vir aqui na frente a Marciana, o André, a Ana Clara, o Davi, que são uma família. Eu queria que os irmãos fossem batendo palma para eles. A Marruan, dos Reis. Faz favor, querido, pode ficar vindo tranquilo aqui, as irmãs estão aqui. Elas vão receber para a sala de boas-vindas. A Ana Luísa, tem mais algum que eu não falei o nome? A Ana Luísa, Marruan, isso. Eles vão ser conduzidos, querido, à sala de boas-vindas. Eu queria que a igreja desse uma salva de palmas bem forte, querido, para eles terem vindo aqui nesta noite, né, participar desse banquete com o Senhor. Amém? Glória a Jesus pela vida deles. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu queria chamar aqui a pastora mais cheirosa e mais bonita, a pastora Wanda, para ela dar a bênção apostólica para nós, a mulher de Deus. Olha que coisinha linda, gente, vamos bater palma para ela, fofinha do Senhor. Ela vai entregar a bênção apostólica para a gente. Eita glória, vocês é que são felizes por terem um Deus tão poderoso, por nós termos recebido essa mensagem tão linda. Cadê Jason? Que eu não consigo enxergar. Tão maravilhosa. Não nos deixe ser indiferentes. Não procrastine, em nome de Jesus, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Amém? Que o grande amor de Deus, oh Jesus bendito, que o amor do Senhor Jesus Cristo,
que a comunhão dos santos, que o Espírito Santo possa estar nesta nova semana que se inicia hoje com vocês. Receba, a comunhão permaneça no seu lar, a comunhão permaneça no seu trabalho, a comunhão permaneça na unidade em Cristo Jesus nesta igreja. E nós possamos estar aqui no Congresso de Jovens, em nome de Jesus, para celebrar, adorar e para sermos aquele que iremos servir ao Senhor. A seara é grande, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Sem ti não irei, sem